Boas de Papo, um podcast de tatuadoras boas de papo. Esse podcast é um oferecimento da MBOA Tatu. Estamos aqui em mais um episódio do Boas de Papo e hoje com uma convidada super especial, a Fernanda, que é médica e especialista em dermatologia e hoje vai tirar algumas dúvidas pra gente sobre tatuagem e fisiologia da pele. Vamos lá? E aí, Fê, seja muito bem-vinda. Obrigada, Manu. Foi um prazer ser convidada. Muito obrigada. Muito bom te ter por aqui. E queria, assim, começar com você contando um pouco sobre o que é a tatuagem, assim. Tatuagem, o que é a reação da tatuagem na nossa pele? Primeiro, acho que o mais importante é a gente explicar que a pele é o maior órgão do nosso corpo. É o que nos limita entre sermos nós, o que somos nós dentro, e o que é o resto do mundo. Então, nós somos nós, o que é da pele para dentro. Então, a gente tem que cuidar muito bem desse nosso limite. Tanto de doença, quanto de estética, quanto de manifestação cultural. Então, esse eu acho que é um ponto muito importante que, às vezes, as pessoas se esquecem que a pele está viva. A pele não é uma bolsa que você carrega todo dia. A pele é um órgão. E como que funciona a tatuagem quando você injeta alguma coisa na sua pele? A nossa pele, ela tem 3 camadas, que é de mais profundo para mais superficial. A hipoderme, a derme e a epiderme. Então, a epiderme é isso que a gente encosta, onde a gente toca. Seria a camada de fora. A camada mais superficial. Beleza. E a tatuagem, a tinta, ela é depositada na derme, que é a camada do meio. Que, vamos dizer assim, é a camada mais florida da pele, porque tudo acontece na derme. Inclusive, as nossas células de defesa, tudo acontece ali. Os nossos vasos sanguíneos que nutrem tudo. E aí, a agulha, ela injeta a tinta na derme. E aí, como que essa tinta fica ali? Por que ela não vai embora? Porque a gente tem algumas células de defesa do nosso corpo que identificam essa tinta e fagocitam essa tinta. O que é fagocitar? Ela engloba essa tinta. E aí ela fica lá dentro da célula, a célula tenta digerir essa tinta, não consegue. Então, o que ela faz? Ela guarda essa tinta. Por que a tinta não vai embora? Porque o macrófago, ele fica ali. Mas esse macrófago não morre? A gente não tem renovação celular? A gente tem renovação celular. A nossa pele inteira é renovada a cada 26 dias. E por que a tinta não vai embora? Porque quando esse macrófago sofre uma apoptose, que é a morte programada de células não doentes, outro macrófago vai lá e pega os resíduos. E o que tem nesses resíduos? A tinta. Então, por isso que a tinta sempre fica ali. Isso não quer dizer que a gente vai ter perda de tintas, da tinta dentro da pele com o tempo? Não quer dizer. Tanto é que é por isso que às vezes a tatuagem fica embaçada, fica mais opaca, porque parte desse pigmento, depois que o macrófago sofre a apoptose, ele pode ser capturado por uma outra célula e correr pelo corpo inteiro. Inclusive, a gente vê em alguns estudos, assim, em cadáveres principalmente, no histopatológico, tintas em células de rim, células de fígado. Então, por que isso acontece se a minha tatuagem continua ali? Porque são micropartículas que foram absorvidas e levadas principalmente para o rim para poder filtrar. Mas como a partícula é grande, o rim não consegue filtrar e ele impregna no rim. Muito interessante. Não é legal? Muito legal. Eu achei muito legal também você explicar um pouco essa parte do processo, porque dá pra gente entender o porquê que a tatuagem muda tanto a coloração no decorrer da cicatrização, né? Vem uma outra camada por cima de células de pele, uma outra camada de macrófagos englobando aquelas células, aquela tinta, englobando aquele pigmento ali. Então, é por isso que fica um pouco mais opaca a pele também depois do processo completo de logo depois da tatuagem? No dia da tatuagem, geralmente, ela fica bem pretinha, né? Aí, no decorrer dos 30 dias, 26 a 30 dias, costuma ter o que a gente chama de oxidação da tinta ou uma leve opacidade da tinta devido à cicatrização. A opacidade não é só por causa da tinta. É uma reação inflamatória que tem naquele lugar. Porque, assim, dependente da tinta,
foi uma lesão que foi feita pelas agulhas, né? São várias agulhinhas fazendo inúmeras lesões. Então, a gente tem um processo inflamatório bem exuberante. Inclusive, se a gente não tivesse esse processo inflamatório, os macrófagos não seriam recrutados para aquela região para fagocitar a tinta. E a tatuagem não ficaria. E a tatuagem não ficaria. A gente precisa do processo inflamatório. Então, por isso que nem é indicado usar anti-inflamatório pós-tatuagem. Você pode usar, às vezes, um analgésico, se a pessoa estiver sentindo muita dor, mas anti-inflamatórios, corticoides ou não, não é legal, porque ia atrapalhar o processo de tanto a cicatrização quanto da fixação do pigmento, porque eu tenho uma inflamação menos exuberante, entendeu? Mas por que fica opaco? Primeiro, por conta da oxidação imediata da tinta. Segundo, porque o meu corpo está tentando fechar esse buraquinho. Então, ele recruta todo tipo de célula para tampar aquilo ali, para evitar uma infecção, que aí seria por micro-organismo, não tem nada a ver com a tinta, A melanina entra nessa... Não, a melanina não. Não? A melanina é um pigmento que fica dentro de uma célula da epiderme, que é essa camada mais superficial, que é o melanócito. É um pigmento dentro do melanócito, que é uma célula bem específica e ele que carrega a melanina. Então, não tem a ver esse processo cicatricial com a melanina, não. Né? Tem o pigmento, e se eu tenho a tinta embaixo de um outro pigmento, pode distorcer um pouco o tom que você queria dar naquele pigmento que você injetou, entendeu? Eu tenho por cima da derme, a epiderme, tem os melanócitos com a melanina. Acima da tatuagem vem a camada, então, pigmentada da pele. Da pele, Entendi. exatamente. E assim, para cada queratinócito, que é a célula da epiderme, que é essa camada mais superficial, eu tenho um melanócito, e esse melanócito pigmenta 36 queratinócitos. Então, por isso que, por exemplo, não é legal fazer tatuagem vindo da praia, porque a sua pele está hiperreativa, ela foi muito agredida pela radiação solar, que você ficou lá fritando no sol. Então, ela está hiperreativa, hiperinflamada, e ela tem o aumento da melanina dentro do melanócito, para se proteger contra a radiação do sol. Então, quando esse pigmento diminuir, talvez aquela tatuagem que você fez não ficou exatamente como vai ficar depois que a pessoa cicatrizar, depois que a pessoa diminuir a coloração pós-radiação solar, entendeu? Fê, foi muito legal você trazer assim, essa questão da praia, porque eu acho que além, né, da questão da quantidade de melanina e tudo mais, a exposição solar da tatuagem, ela também pode trazer riscos, né? Pode. Além dela trazer muitos riscos, ela oxida toda a pele. Tudo que está na pele oxida pela radiação. Nós temos vários tipos de radiação. Radiação UVA, UVB, UVC, graças a Deus, a nossa camada nos protege. Radiação da luz visível, que isso aqui é essa luz, é lâmpada, telefone, que a gente esquece, isso é radiação também. E isso causa manchas. Todas essas radiações, elas, além de promover o aumento da chance de câncer de pele, ela ajuda a oxidar a nossa pele. E aí oxida também o pigmento. Então o pigmento começa a ficar mais opaco, mais ofuscado, entendeu? É muito importante lembrar, né, de proteger a pele com proteção solar, principalmente a pele tatuada, né, para não ter esse tipo de desbotamento da tatuagem, né? E nós estamos no dezembro laranja, que é o mês do ano em que toda a comunidade dermatológica se une em prol, assim, de tentar conscientizar as pessoas para o câncer de pele. E aí o pessoal chama não tem outubro rosa, aí nós temos o dezembro laranja. Vamos falar um pouco sobre câncer de pele, assim, dentro da tatuagem, quando a gente deve ficar mais atento antes ou depois de fazer uma tatu para evitar o câncer de pele? Primeiro e mais importante, aí falando assim, na perspectiva do tatuador, na hora que você vai avaliar uma pele para poder tatuar, além da pele não poder estar inflamada, porque ia atrapalhar inclusive o resultado, você não pode ter lesões ativas, você não pode ter lesões suspeitas. Nós temos mais de um tipo de câncer de pele. Melanoma é o mais famoso, mas não é nem o mais comum deles. O mais comum deles é um que a gente chama de CBC, que é o base celular. E imagina, você vai tatuar e você pega a sua agulha que vai lá na minha célula cancerígena e
sai arrastando essa célula cancerígena. Promovendo a multiplicação dela. Eu pego uma célula que tem uma multiplicação errada. O que é o câncer em geral? É uma célula que resolveu proliferar de forma desordenada. É isso que é o câncer, qualquer tipo de câncer. E na pele é a mesma Sofre coisa. uma mutação, né? No nosso gene, no pedaço do DNA, tem uma que chama telógeno. O telógeno é o que diz o final daquela multiplicação, que é onde a nossa célula deve sofrer a apoptose, que é a morte programada. E aí o que acontece? Como tem um defeito naquele telógeno, ela não morre. Ela continua se proliferando. E aí tem outros genes também. Prolifera, não só continua proliferando, como uma proliferação mais rápida, né? É um universo à parte, a oncologia. Mas, aí imagina, eu tenho uma lesão de pele, um câncer de pele, vamos supor. E aí a pessoa quer esconder aquela pinta, aquela coisa que ela acha esquisita. Isso é super comum. Chega o cliente, é porque eu tenho uma mancha, principalmente as mulheres, né, preocupadas muito com a questão de estética, área às vezes visível, uma mancha, né? Numa área visível, eu queria fazer com uma tatuagem muito delicada por cima. Eu acho muito importante encaminhar, né, para o dermatologista, porque o tatuador ele não tem a formação médica para avaliar uma mancha e dar um diagnóstico. A maioria dos médicos não consegue fazer o diagnóstico de câncer de pele. Olha só. A gente tem um aparelho que chama dermatoscópio, como se fosse uma lupona, que eu olho para poder ver sinais de câncer de pele. Se ainda assim eu fico com medo, claro que se eu diagnostico, acabou, tá? Diagnosticar tem que tirar. Mas se eu olho e eu não consigo descartar 100% que não é câncer de pele, mesmo assim eu tenho que tirar. Então, assim, por que o câncer de pele é tão importante? Porque ele não dá sinais, ele não dói, muito raro, coça. Então, é o tipo de câncer que dá muita metástase. Então, vai para pulmão, vai para osso, vai para fígado. E é muito silencioso. Então, por isso que eu acho tão importante avaliar esse tipo de coisa antes de fazer a tatuagem. Porque você pode causar um mal para aquela pessoa. E aí acaba que é a responsabilidade de todo mundo. Da pessoa que foi lá levar a pinta para poder esconder, e da pessoa que tatuou sem procurar saber se podia tatuar naquele lugar. É grande responsabilidade, né? E no caso da cicatriz, hein? Porque também tem esse mesmo caso. Assim, eu geralmente costumo recomendar a pessoa de esperar 1 ano para cicatrizes, para o processo de cicatrização mais profundo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa passou por uma cirurgia, tomou ponto, e aí ficou aquela cicatriz assim. Eu peço para a pessoa esperar 1 ano e depois fazer a avaliação do dermatologista. É correto esse procedimento? O que você recomendaria assim, para o caso de cobertura de cicatriz? Eu acho que primeiro a gente tem que ver que tipo de cicatriz a gente está falando. Nós temos as cicatrizes normais, que é aquele cortezinho. E aí 2 cicatrizes me chamam a atenção em tatuagem, porque normalmente é que as pessoas querem cobrir, que são os queloides e as cicatrizes hipertróficas. Qual que é a diferença de um para o outro? A cicatriz hipertrófica é aquela cicatriz em que o tecido cresce exuberadamente no lugar do corte apenas. Então você tem aquele corte altinho. O alto relevo, o corte alto relevo. O altinho. Certo. O queloide não, ele cresce o altinho e cresce para fora. E assim, a pessoa que tem uma cicatriz, tanto uma quanto outra, tanto queloide quanto hipertrófica, ela tem mais predisposição a ter. Então, vamos supor que é uma pessoa que está super reativa naquela época que vai fazer tatuagem. Aí você vai tatuar, aí você sai distribuindo queloide pela pessoa fora. Então, talvez fosse interessante a pessoa passar no dermatologista, fazer o tratamento do queloide, que é muito difícil, inclusive, o tratamento de queloide, a resposta é bem pobre. Nós temos algumas coisas que a gente tenta, inclusive cirúrgico, a gente faz uma cirurgia para consertar a cicatriz de uma cirurgia, corticoide injetável, mas assim, o tratamento é sempre muito difícil, com uma resposta muito lenta. E aí imagina, a pessoa vem cobrir e está com uma queloide muito pior, e aí o tratamento não vai ser mais de um cortezinho, vai ser da área inteira da queloide ou da cicatriz hipertrófica. A não ser que seja isso que a pessoa quer. Às vezes a pessoa quer que a área fique aumentada. Às vezes é o que a pessoa procura, mas é difícil isso. Porque é difícil você garantir que vai ficar só naquela região. Porque ela é queloidiana, ela vai para fora. Mas eu acho muito interessante essa sua abordagem de pedir para esperar. Claro que numa cicatriz superficial, não precisa de tanto tempo. Aí não precisaria de tanto. Mas, por exemplo, uma cesariana.
que é uma cirurgia enorme, das maiores cirurgias que nós temos, corta 1 milhão de camadas da barriga da mulher. A gente tem outros acometimentos, além da cicatriz, que eles continuam cicatrizando depois que a pele acabou de cicatrizar. Então, aquela região está mega inflamada. Então, ao invés de recrutar um macrófago, vai recrutar 10. Então, eu quero um processo inflamatório super exuberante. Senão vai cicatrizar rápido demais, não vai ficar legal aquela tatuagem, entendeu? Além de poder a tatuagem ficar deformada mesmo. Que é um risco também eterno, né? Assim, Tatuagem é tatuagem, é difícil de tirar. A gente tem lasers, tem outras coisas, mas nunca fica igual a pele sem tatuagem. Você mencionou um pouco sobre a questão de, se a pessoa tiver propícia, tiver tendenciosa a desenvolver a queloide naquele momento, um momento tendencioso, emocionalmente, como que funciona essa tendência, esse estar tendencioso a apresentar a queloide? O queloide, a gente não tem uma causa única para a pessoa ter uma queloide em procedimento de corte invasivo. Mas nós temos algumas coisas que já foram comprovadas que pioram. Por exemplo, estresse emocional, pós-cirúrgico. Tem gente que faz uma cirurgia, passa por um estresse tão exuberante, e aí às vezes tem um cortezinho bobo. E tem uma queloide nesse cortezinho bobo que normalmente nem daria queloide na pessoa, sabe? E, além disso, se a pessoa é muito exposta a sol, se a pessoa não tem uma boa hidratação tanto da pele quanto oral, como eu falei, a pele é viva. Então, se eu não estou bem por dentro, a pele não vai estar boa por fora. Então, para ter uma pele boa, eu preciso cuidar da pele e cuidar de mim. Então, tem que ter uma boa alimentação, comer saudável, beber água, pouco álcool. Isso tudo interfere na dinâmica da pele. Então, assim, nós temos alguns fatores genéticos que predispõem ao queloide? Temos, mas não é só isso. É multifatorial. É interessante porque os mesmos cuidados, né, para evitar o surgimento da queloide são os cuidados da tatuagem, tanto antes quanto depois, né? São cuidados, assim, básicos, diários, que a pessoa, se ela tiver uma rotina diária mesmo de autocuidado, ela já evita qualquer tipo de problema, assim, a não ser que tenha realmente um problema genético. Né? Eu penso o seguinte, que a gente não consegue prevenir qualquer tipo de complicação. Tanto na tatuagem quanto, né, por exemplo, eu faço procedimentos estéticos, só não tem complicação quem não faz. Todo mundo tem. Mas você tem que fazer o possível, tudo que está ao seu alcance para evitar. Então, por exemplo, eu tô vendo que aquela pessoa não tá bem. Eu vou fazer um procedimento nessa pessoa? Vai dar errado. Eu tô vendo que essa pessoa não tá bem. Eu vou tatuar essa pessoa? Vai dar errado. Imagina se a pessoa tá no surto psicótico, faz tatuagem. E aí? Não sai. Tatuador é psicólogo, mas tem limite, tem limite. Aproveitando que você mencionou o fato procedimento cirúrgico, eu queria fazer alguns tipos de perguntas em relação a isso. Aí, primeiro que eu queria trazer é em relação ao laser, principalmente a remoção de pelos. Muita gente vem me perguntar, Manu, eu posso fazer uma tatuagem e depois passar pelo procedimento de laser para remoção de pelos? Atrapalha de alguma forma a tatuagem? O laser para remoção de pelos, ele é direcionado ao bulbo. Mas ele tem a ver com pigmento, sim. Tanto é que, por exemplo, cabelos brancos, a gente não consegue fazer laser, porque não pega. Nós não temos estudos científicos que comprovem a relação direta do laser para remoção de pelos com a descamação de tatuagens. Então, oficialmente não é proibido. Mas se eu tenho um laser que procura o pigmento, talvez não seja tão interessante. Eu posso ter, por exemplo, um ofuscamento daquela tinta. E o laser de remoção de tatuagem? O laser de remoção de tatuagem é uma maravilha. Ai, as clean girls agora ficando malucas. Vou tirar minhas tatuagens todas. Nossa, se eu fosse tirar minhas tatuagens todas, eu ia ficar pobre, porque é muito caro, né, o procedimento do laser. É muito caro e não é uma sessão só. Porque você vai tirando camadas de pigmento. Você pensa que o pigmento, ele não fica linear na sua pele. É uma célula aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então, eu vou tirando camadas. Então, assim, eu fiz uma tatuagem pequenininha que eu quero tirar. Essa vai conseguir tirar. Mas se quer tirar as costas inteiras, vai ser difícil. Sai. Mas vai doer. Você vai ficar horas fazendo laser. Então, são escolhas.
E dói mais do que tatuar. Dói viu? mais que a tatuagem. Dói mais do que a tatuagem. Mas existe. Se você quiser fazer no corpo inteiro, você consegue. E ele é atraído, o laser ele atua direto no pigmento. Da mesma forma como o de pelos. que Mas você o de falou, pelos ele é atua no atraído- bulbo, né? Mas ele é atraído pelo Pelo pigmento pelo, também. pelo pigmento do pelo, Ah, entendeu? sim. É no pelo. São lasers diferentes? São lasers diferentes. A gente tem 1 milhão de tipos de lasers, inclusive vários a gente pode fazer em pele tatuada, não tem problema nenhum. Pele tatuada não contraindica todo tipo de procedimento estético, não. Muitos a gente pode e deve fazer, porque senão a pessoa vai ficar murcha. Tipo bioestimuladores, Tipo todos esses dá bioestimulador. pra fazer mesmo tendo a pele tatuada? Mesmo tendo a pele tatuada. A derme, que é onde fica a tinta, ela não é só uma casinha para tinta. A gente tem 1 milhão de estruturas ali dentro e é onde realmente a gente segura a pele. Onde a gente tem fibrinas, a gente tem elastina, é onde a gente vê a qualidade da nossa pele. Por que que a gente murcha? Porque a partir dos 35 anos, a gente perde colágeno vertiginosamente. É um desespero. De 30 para 40 anos, parece que a pessoa ficou doente, de tanto que a pessoa perde colágeno. Colágeno da derme é que sustenta a nossa pele no lugar. Então, ter o pigmento no meio desse colágeno não contraindica o bioestimulador. Por quê? O bioestimulador, ele atua fazendo o quê? Estimulando o meu corpo a produzir colágeno. Então, eu vou produzir o colágeno de acordo com o estímulo daquele produto que eu apliquei, mas ele não vai tirar a tinta do lugar, entendeu? Não vai interferir na tatuagem que já tá o que eu ali não posso fazer são procedimentos que são atraídos no pigmento que tá ali dentro da derme. Aí isso realmente não pode fazer porque atrapalhar a tatuagem. Mas eu vou te falar, uma pessoa tatuada que não se cuida, a tatuagem deforma, porque a pele cai. E não é só do rosto, do corpo inteiro. Fê, aproveitando que a gente está falando ainda, né, nessa questão da cicatrização, e as pomadas cicatrizantes? Porque você comentou que a inflamação, ela deve acontecer. Qual seria o risco para a tatuagem, para a duração da tatuagem, essa questão de utilizar uma pomada cicatrizante? As pomadas cicatrizantes, em geral, elas diminuem o processo inflamatório. Mas o processo inflamatório para a fixação do pigmento é de suma importância. Se você diminuir muito o processo inflamatório, diminui a fixação do pigmento. E se você acelerar demais o processo inflamatório, acontece a mesma coisa, porque o processo ele tem o tempo certo para acontecer. Eu não posso querer que a minha pele, que se renova cada 26 dias, se renove com uma semana. Então, assim, tanto um quanto o outro. Eu não posso impedir nem que a cicatrização aconteça e nem acelerar demais essa cicatrização, que todos os dois pioram a fixação do pigmento, inclusive pode migrar esse pigmento. Eu imagino que então aquelas pomadas, né, que são um pouco mais oleosas ou um pouco mais pesadas, devam dar o mesmo efeito da anti-inflamatória para a tatuagem, né? Assim, se você passa, por exemplo, óleo ou vaselina, ela faz uma oclusão completa, principalmente a vaselina, que é um dos melhores que a gente tem. Ela faz uma oclusão completa daquela área. A gente tem que proteger a área da tatuagem? Tem. Por quê? Foram vários furinhos que a gente fez. Então, a pele está agredida e se eu não protejo, a gente pode ter infecção, né? Micro-organismos, vírus, bactérias. Mas se eu obstruo completamente aquilo, faço uma camada grossa, por exemplo, de vaselina, aquela pele não consegue trocar nada com o ambiente. Ela forma uma película mesmo. E se ela não consegue trocar nada, a inflamação que está acontecendo ali dentro, ela fica aumentada. Então, eu não posso permitir que, se eu permitir que saia, que não saia nada de dentro da pele, que a pele não passe pelo processo inflamatório natural, atrapalha na fixação do pigmento. Então, é muito importante usar sempre o produto que ele já é direcionado para a cicatrização de tatuagem, certo? O ideal é isso. E também, o legal é a gente garantir sempre a hidratação daquela pele. Uma pele desidratada é uma pele cronicamente inflamada. Então, se eu vou fazer uma inflamação numa pele inflamada, essa inflamação vai ser mais exuberante, a tatuagem não vai ficar legal. Então, só para a gente resumir aqui, então, né? A vaselina, ela seria ótima para a pele
não tatuada, a pele que não tá passando por um processo ali É de ótimo. cicatrização. Faz uma máscara no seu olho e dorme que você vai acordar outra pessoa. Eu vou fazer. É ótimo, mas é difícil de lavar. E tem que lavar bem lavadinho. Por quê? Se você não lava direito, ele obstrui os nossos poros. Aí tem aumento de chance de acne e outros acometimentos de pele, independente Certo. de tatuagem. Certo. E aí, no caso da pele em cicatrização, ela já teria esse dificultador que seria a... Atrapalha a troca de substâncias entre a Obrigada. pele e o ambiente. Agora, você pensa, por exemplo, isso falando de tatuagem. A tatuagem é um procedimento controlado, é um procedimento pouco agressivo. Mas você pensa, por exemplo, o peeling de fenol, que é o peeling mais profundo que nós temos. Inclusive, ele é feito em bloco cirúrgico, sob sedação, ele é cardiotóxico, é acompanhado por anestesista. Pós-peeling, a agressão é tão grande, mas tão grande, que a pessoa fica 3 dias com a cara emplastada de vaselina, não pode nem lavar, porque a agressão é muito grande. Então, se eu tiro aquela proteção, a chance de dar uma infecção é muito grande. Mas aí, nesse caso, a pessoa também quer que tenha Isso, uma exatamente. cicatrização mais E rápida aí daquela é aquela pele. questão que a gente estava conversando, risco-benefício. Então, eu tenho um benefício maior de passar a vaselina e impedir essa troca num paciente que tem uma agressão profunda de pele. Na tatuagem, esse risco não compensa o benefício. Então, a vaselina, ela faria esse... Faz um filme, faz uma proteção como se fosse um plástico. E aí impede a completa transição de substâncias entre pele e ambiente. Por um lado, isso é bom porque a gente não tem nenhum tipo de infecção, mas por outro lado, atrapalha na cicatrização. É como se fosse um plástico filme. Ele ia atrapalhar na cicatrização. A gente não pode manter um plástico filme grudado ali na tatuagem por um longo período. Algumas pessoas colocam esse plástico para a pessoa sair do estúdio e ir para casa por uma questão de poluição, né? Partículas que estão no ar, mas o ideal não é nem ficar com aquilo. Ainda bem que a Emboá inventou o No Plastic, que já substitui o plástico, já não tem o petrolato, já protege a tatuagem, já hidrata a pele e ainda ajuda no processo de cicatrização sem ter nada de petróleo por cima. E é vegano. E é vegano. Não tem como melhorar essa situação. E aí agora, para encerrar, assim, eu queria que a gente trouxesse um pouco do passo a passo que você acha que seria o ideal para fazer o cuidado da tatu. Vocês acham, gente, que só porque a Fê é dermatologista que ela não tem tatuagem? A Fê tem tatu e eu tive a honra de ser a tatuadora da Fê. Consegue mostrar? Acho que consegue. Aqui. Eu tive a honra de ser a tatuadora da Fê. E eu queria que você contasse pra gente quais são os cuidados que você acha mais, assim, ideais durante o processo de cicatrização da tatu. Eu acho que a gente pode começar com os cuidados antes da tatuagem. Eu acho que talvez seja mais importante do que até, inclusive, os cuidados pós. Concordo. Eu tenho que evitar o uso de bebidas alcoólicas, dormir bem. Pessoas não consideram a importância do bom sono, mas para a pele é de suma importância. E não só para envelhecimento, tá? Para, inclusive, processo inflamatório. Hidratante, pelo menos 2 vezes ao dia na pele toda, hidratante próprio para sua pele. Por que eu falo hidratante próprio para sua pele? Porque uma pessoa com uma pele super xerótica, que é uma pele super desidratada, ela vai precisar de uma hidratação mais completa do que uma pessoa que passa hidratante sempre, que bebe água. Então não adianta eu achar que o mesmo produto vai servir para todo mundo. Por isso que o mercado tem 1 milhão de produtos. E por isso que a gente indica as 2 pessoas têm o mesmo perfil, mesma idade, mas usam produtos diferentes. Por quê? Porque aquela pessoa, aquela pele está diferente naquele momento. Então, usar o hidratante certo na pele certa, não tomar banho quente. Gente, banho quente é um veneno. Não toma banho quente, que o banho quente detona a pele. Eu tomo banho escaldante. Não. Banho morno para frio. Também não vou pedir ninguém para ficar tomando banho gelado. Não pode usar bucha. A bucha é muito agressiva para a pele. Bucha natural é um veneno, que a bucha natural inocula bactérias dentro da sua pele. Então, bucha natural é enfeite. Não pode usar bucha natural na pele. Você pega o sabão e passa o sabão na pele direto. Acabou. Guarda no chuveiro e ponto.
muita água, né? Beber água, a quantidade de água de acordo com o peso. O ideal sempre é a gente tomar 30 ml de acordo, 30 ml a cada quilo de peso. Então, por exemplo, a pessoa pesa 60 quilos, 30 vezes 60. E aí eu vejo a quantidade em ml que a pessoa tem que beber, isso no basal. Se a pessoa não estiver bebendo, se a pessoa não estiver fazendo atividade física, se a pessoa não estiver num lugar muito quente, que está transpirando demais, esse tipo de coisa. Protetor solar de 2 em 2 horas, da quantidade correta, que eu sei que ninguém usa. E qual que é a quantidade correta de protetor solar? A gente tem o cálculo em centímetros, a quantidade de acordo com centímetros cúbicos do nosso corpo. Ninguém usa isso, porque ninguém fica lá medindo a quantidade de colherzinha. Mas, por exemplo, no rosto, que é onde a gente mais se preocupa com envelhecimento de pele e desgaste da pele. A regra dos 3 dedinhos. Eu pego o protetor solar e faço uma cobrinha em cada dedo. É muito protetor. E aí você passa rosto e pescoço. Fica uma camada de protetor. E é isso aí, tá tudo certo. A cada 2 horas. Nossa, é muita coisa. Então, protetor, você não precisa necessariamente usar um protetor caro. Você tem que usar um protetor que seja bom para você. Qualquer desses protetores que tem no mercado, eles são eficazes. A diferença de um e outro é cosmética. Eu tenho uma pele oleosa, eu tenho uma pele acneica, eu tenho uma pele seca, eu tenho uma pele madura. Então, por isso que a gente escolhe um ou outro. Mas em questão de fator de proteção, todos servem. Então, não adianta eu comprar um protetor super chique, com uma tecnologia maravilhosa, que eu vou passar uma vez ao dia dos gotinhas. Eu tô jogando o produto fora. Ele não tá resolvendo, ele não tá servindo para nada. Então, eu tenho que passar a quantidade certa de 2 em 2 horas. E a gente não pode esquecer do corpo. Então, principalmente para tatuados, porque a radiação desgasta a tatuagem. Predispõe a câncer de pele. E aí, na tatuagem, às vezes eu não vejo uma mancha. A pessoa tem tatuagem e cria um câncer depois que tatuou. Não tem nada a ver com a tatuagem. Mas eu não consigo ver aquela mancha para poder avaliar. Porque tá embaixo da tinta. Não, às vezes nem tá embaixo da tinta, tá escondida mesmo. Às vezes dá para ver, mas você não vê porque tem desenho em volta. Então, você não presta atenção numa mancha que tá no meio de um monte de flor. E ela fica escondida por causa disso. Não é maldade, não é erro, nada. É uma questão óptica. Tem um monte de folha, se tem um bichinho no meio, eu nunca vejo o bichinho, eu sempre vejo o todo. A mesma coisa. Numa pele tatuada, eu tenho que ter mais proteção ainda, porque eu não vou conseguir identificar com facilidade uma lesão potencialmente maligna ali. E aí, no pós-tatuagem, o que eu devo fazer? Muita hidratação da pele, porque uma pele desidratada é uma pele cronicamente inflamada. Então, eu preciso controlar a inflamação da pele desidratada. Evitar todo tipo de ação potencialmente alergênica. Então, por exemplo, se eu sei que eu não me dou bem comendo carne de porco, por que eu vou comer carne de porco tendo feito tatuagem? Exato. Ah, mas eu tenho só diarreia. Não interessa, é alergênico. Se é alergênico para você do cabelo até a unha do pé. Porque ainda mais que tá, né, uma área ali em cicatrização, uma área fragilizada, a propensão de se manifestar ali naquela área é muito maior. É maior. Todo o organismo está centralizando o imunológico para aquela área, então qualquer coisa que acontecer pode acontecer. Então, pós-tatuagem, a pessoa tem que se cuidar como se fosse uma pós-cirurgia, vamos dizer assim. Não é um procedimento super invasivo, mas eu quero um resultado estético bonito. Então, para ter esse resultado estético bonito, eu tenho que cuidar daquela região e do corpo inteiro para que o meu corpo consiga receber aquela tatuagem da melhor maneira possível. Então, beber água, protetor solar, hidratante e evitar o álcool, principalmente. A pele é um órgão vivo e a tatuagem é uma arte viva, né? É uma arte viva. Em constante mudança, inclusive. Às vezes a mesma tatuagem, amanhã não vai ser igual. Ai, eu amei muito, Fê. Muito, muito, muito. Acho que a gente encerrou com chave de ouro a nossa conversa. E hoje a gente encerra mais um episódio do Boas de Papo. Na verdade, hoje a gente faz o último episódio da nossa temporada desse semestre. E eu queria agradecer imensamente a todos os participantes e todos os ouvintes que a gente teve. O nosso podcast é um pod em desenvolvimento, mas ele ainda tem muitas surpresas para trazer para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. Cuidem da tatuagem de vocês, que o verão tá chegando. E boas festas de fim de ano para todos!